Nós vamos ver esse texto no verso 4. Diz assim: todos encontraram? Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis-se como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele não fizer, ou seja, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvido às minha voz, então me arrependerei do bem que eu houver dito que eles faria. Amém? Pode se assentar, irmãos, na presença de Deus. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero vos falar esta noite de algo muito importante. Foi o que Deus colocou no meu coração durante esse dia. Eu levantei pela manhã e falava com Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma palavra, que o Senhor fale ao meu coração. Eu confesso para os irmãos que, como eu disse outro dia, eu acho que no meu ministério não me lembro de ter pregado essa palavra em nenhum tempo. Mas hoje Deus colocou algo no meu coração assim tão maravilhoso pela manhã. E eu pude perceber, amados, que Deus, Ele ainda prossegue com a sua bondade e com a sua misericórdia para com aqueles que temem e que estão prontos para ouvir a sua voz e estão atentos à sua vontade. Enquanto o mundo muitas vezes diz a nós os nossos valores e expressa para nós que nós não temos muito direito, que não valemos nada, olhamos para a palavra de Deus e percebemos o quanto o Senhor Ele fala através desta palavra e coloca diante de nós, sabe o que? Possibilidades de adquirir o bem de Deus para a nossa vida. Ninguém está limitado, irmãos. A Bíblia diz que quando Deus Ele abre o mar vermelho para o povo de Israel passar, naquele dia Deus colocou uma condição para o povo dizendo: marche. Então Deus não olhou para a posição de nenhum deles. Deus não olhou que ali tinha alguém que estava murmurando, que tinha alguém que estava duvidoso, que tinha alguém que estava ali sem saber ao certo o que estava acontecendo pela luta que eles estavam vivendo de perseguição. Mas a Bíblia diz que quando Deus disse para eles marchar, ali Deus estava colocando diante deles, sabe o que? Uma porta aberta para o livramento. E essa possibilidade ainda é colocada diante dos homens. Embora a Bíblia dizer, amados, ou comparar e trazer uma comparação nova acerca desse povo, a Bíblia vai dizer que quando Deus tirou eles lá do Egito, o propósito de Deus era levar eles em segurança para uma terra prometida. E a Bíblia diz que ao passar dos dias, o povo, eles começam a reclamar de Deus, eles começam a murmurar, começam a entrar por outros caminhos, embora Deus olhar, saber o presente, né, irmão? Saber o passado e saber o futuro. A Bíblia diz que Deus então guia eles por quanto tempo? 40 anos lá no deserto. Mas a correção de Deus naqueles dias não era para destruir o povo. A correção de Deus era para fazer um povo melhor, porque Deus tinha algo precioso, glorioso para entregar na mão deles. Então Deus queria forjar o caráter daquele povo. Deus queria trabalhar no coração deles para que quando eles entrassem na terra eles tivessem o quê? Gratidão pelo bem que Deus havia feito. Mas durante 40 anos Deus observou com Israel que endureceu o seu coração para Deus. E a Bíblia diz que Deus lutou muito para tirar o povo lá do Egito. Usou um gado,
irmãos, alguém que diz assim: o Senhor está me enviando lá, eu não tenho condição nenhuma para estar lá. Mas a Bíblia diz que Deus se coloca diante de Moisés e diz: não, diga que eu sou, te enviei, e que eu vou me responsabilizar pela retirada do povo. E Deus permite as pragas, Deus permite os acontecimentos, Deus toca lá na casa de Faraó, Deus faz tantos sinais para tirar o povo. Então Deus, ele pelejou, ele lutou a fim de fazer um Israel novo, construir um povo para adorar o seu nome. E a Bíblia diz que mesmo eles vendo tantos sinais, o Egito nunca saiu do coração deste povo. Então, por algumas vezes, irmãos, Deus ele usou quebrar o povo de Israel. Por algumas vezes Deus usou provar a fé daquele povo de uma forma tão grande, e não era para destruir, mas Deus queria que eles se voltassem para Ele com um coração grato, com sinceridade. Deus queria ver naquele povo alguém desejoso, aleluia, pela terra que Ele havia oferecido, e um povo constantemente com o coração endurecido contra Deus. E Deus vem levantando os seus profetas, Deus vem falando no meio do povo. E a Bíblia diz que chega um determinado tempo, irmãos, que agora alguém que profetizava a verdade para o povo já era perseguido, já era maltratado. Foi o caso de Jeremias, que profetizou para aquele povo acerca do que Deus queria fazer, né? Mas como ele conquistou, como ele recebeu essa mensagem de Deus? A Bíblia diz assim que Jeremias, ele já olhava para o povo e parecia que era tarde demais, né? Era tarde demais para remodelar o quê? Ele observou ali quando ele chega na casa do oleiro, que eles tinham, ou seja, o oleiro estava remodelando o que? Um vaso defeituoso. Ou seja, o vaso tinha deficiência. E o oleiro olhou e falou: não está bom, não está certo. Então, a Bíblia diz que quando ele entra lá e assiste o oleiro fazendo o quê? Quebrando aquele vaso. E a Bíblia vai dizer, amados, que quando ele olha para aquela situação, ele vê que, como o vaso foi quebrado, aquele oleiro estava lutando para quê? Para melhorar, para fazer algo novo. Aí eu olhei para essa palavra, para essa condição, que quando o profeta vai lá para ver o que Deus tinha com aquele povo, e recebe essa mensagem através deste oleiro, ou seja, deste acontecimento. Claro que é Deus retratando que o povo estava numa condição de defeito, um lamaçal de pecado, escolhas erradas, né? Caminhos que não agradavam a Deus. Porque a Bíblia vai dizer assim, aleluia, que quando ele olha para aquilo, vê o oleiro melhorando aquele vaso, Deus declarou que ele, como oleiro, tinha o quê? Todo o controle sobre a vida daquele povo. Aí Deus mandou eu dizer esta noite para esta igreja: Ele tem o controle sobre a nossa vida. Ele sabe melhor do que eu e você o quanto nós precisamos. Ele sabe muito mais do que eu e você do quanto nós necessitamos da presença dele na nossa vida, para que algo novo aconteça na nossa história. Só que tem uma coisa: muitas vezes Deus, ele espera a nossa decisão na sua presença. Eu glorifico a Deus, irmão, porque ele na sua essência, na sua sabedoria, no seu amor, ele não invade o coração de ninguém. Não. Ele não destrói, aleluia, antes de avisar. Ele não arruina, ele não permite um acontecimento sem antes ele mandar uma palavra. Então, quando Jeremias desce lá, ele observa aquele oleiro trabalhando, ele vê todo aquele acontecimento. Isso aqui traz para o coração do profeta uma mensagem que ele deveria entregar para o povo. E o povo, claro que endureceu o coração mais uma vez, como antes eles haviam feito. Então Jeremias, ele observa o quê? Ele observa, Deus declarou a ele como o oleiro tinha controle sobre o Israel, para moldá-lo e remodelá-lo conforme a sua vontade. Embora tivesse decretado o juízo, ele poderia facilmente mudar toda a situação que estava acontecendo. O que significa, irmão, é que a gente vem para a presença de Deus numa condição muito terrível. Eu me lembro quando eu entrei também numa condição muito terrível. Para mim, um juízo, uma sentença de morte estava pairando sobre a minha vida. Só que quando eu cheguei lá, que eu ouvi a palavra, que eu recebi a palavra, a mensagem que era pregada naquela noite, o Senhor me disse: se você me quiser, eu vou mudar a tua história. A partir
coração se abriu para ouvir o que estava sendo falado. Eu não endureci o meu coração na palavra, porque eu entendi que daquela forma Deus, Ele tinha o livramento, Ele tinha acesso à minha vida, Ele podia entrar na minha casa para mudar a minha história, e a partir dali eu pude sentir a mão do Senhor trabalhando na minha vida. Então Deus, Ele fala com o povo de Israel que estava lá com o coração endurecido através do profeta: eu não posso fazer de vocês como este oleiro fez. Antes dele entrar, ele bate na porta e diz: eu não posso mexer nessa estrutura, nesse vaso com defeito, nessa condição de lamaçal de pecado. Eu não posso mudar essa sentença. Claro que eu posso, mas eu preciso, sabe do quê? De liberdade para entrar nos vossos corações. A Bíblia vai dizer que quando o profeta recebe a palavra, Deus coloca diante dele a comparação de um vaso velho e agora de um vaso novo. Um vaso com defeito e um vaso feito, bem amassado, bem ajustado da forma correta. Para quê? Para ter uma essência dentro. E sabe quem é esse vaso? Eu e você, que um dia estava estragado. Embora nós sejamos de barro, e o que tem dentro de nós não é para nossa glória de jeito nenhum, é para a glória de Deus. O que está em nós, a essência, a graça que Ele derramou, não é para nós sair por aí tocando trombeta, não cabe a nós, mas levantar a nossa mão e glorificar o seu nome e dizer o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso e o quanto Ele trabalhou em nossa vida. A Bíblia vai dizer que quando o profeta começa a entregar a mensagem, irmãos, glória a Deus, a Bíblia diz que ele diz para o povo assim: se vocês quiserem, ou se Deus falar acerca de alguém que está já para ser condenado, alguém que está numa condição errada, mas Deus mandar uma palavra para ele ouvir a mensagem, colocar dentro do coração e começar a praticar essa palavra, todo o mal que estava forjado contra a vida dele não vai acontecer, porque Deus, Ele vai mudar esse decreto. Deus vai fazer algo novo na história deste homem e desta mulher, e fazer essa escolha. O que significa, irmãos? Aqui fala, da oportunidade que Deus dá, de alguém que está à beira do juízo, mas de ouvir a palavra, de fazer boas escolhas, passar agora a viver uma vida diferente na presença de Deus e ser socorrido num tempo aceitável. Mas também a Bíblia vai dizer que o profeta entrega uma palavra para o povo, dizendo: se a tal nação, quando qual Deus falar, endureceu o coração, embora estiver debaixo da promessa do livramento, mas eles começaram a fazer o mal, então todo o bem que Deus havia prometido também não vai acontecer. Sabe o que isso significa, irmão? É as possibilidades que Deus coloca diante de nós. Lá no livro de Êxodo, quando Deus começa a falar com o povo, Deuteronômio, se eu não me engano, Deuteronômio, fala assim: se vocês quiserem, aleluia, se vocês quiserem estar na minha presença, aleluia, vocês vão ser o quê? Benditos. Bendito na cidade, bendito no campo, bendito ao entrar, bendito ao sair, aleluia. Porque alguém pensa assim: não, na minha vida tem poucas possibilidades de eu ser bendito ou de eu vencer na vida. Não, na presença de Deus é diferente, aleluia. Ele olha como um bom pai, olha para os seus filhos, e as oportunidades, elas são igual para mim, para você e para qualquer um que está aqui esta noite. Ele olha para mim e para você, sabe da nossa fragilidade, mas Ele tem propósito, Ele tem algo para fazer na nossa vida, mas depende de nós dar liberdade para Ele, porque tem que ouvir a sua voz. E uma das coisas belas, irmão, tem que procurar obedecer para que a palavra se cumpra na nossa vida. Então, se você quiser, vai comer o melhor da terra, porque Deus, Ele tem poder de abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa geração. Mas se nós endurecermos o nosso coração, aí vem aquela sentença. Lá também está dizendo: se não quiser o bem de Deus, maldito será o entrar, maldito será o sair, em todo tudo que fizer será maldito, porque desprezou a palavra e a vontade de Deus. Por isso que esta noite Deus, Ele coloca para nós duas possibilidades: ou de ser abençoado ou de ser reprovado. Um vaso, aleluia, remodelado, cheio de Deus, para uso de Deus, ou um vaso trincado, quebrado, rachado e sem possibilidade de ser usado pelo Senhor. Glória a Deus. Eu acho lindo, irmão, essa palavra. A Bíblia
diz assim que Deus, ou seja, a tradução diz que Deus expressou desânimo com o seu povo, porque eles haviam abandonado o quê? As águas frias, ou seja, eles tinham deixado o que era certo, o que trazia refrigério. Porque quando a gente está muito cansado, não é assim? Quando você está lá no sol quente, no sol escaldante, você fala assim: eu queria tanto beber uma água fria para me refrigerar, meu corpo. Eles deixaram a possibilidade de ser refrigerado por Deus, né? Então Deus expressa o desânimo porque eles deixaram as águas frias da piedade em troca do quê? Dos caminhos lamacentos do pecado. Israel perdeu as possibilidades, né, irmão? Porque muitas vezes endurecia o coração. Deus estava triste com aquele povo, aleluia, glória a Deus. Mas tem uma coisa: Deus, antes de castigá-los ou ignorá-los pela condição que eles estavam, Deus apresenta agora uma possibilidade. Será que eu não posso contar a história de vocês? Claro que pode. O que isso representa para nós? Pode estar perdido, pode estar caído, pode estar numa condição errada, pode estar em rumo errado, pode estar numa condição de perdição, seja lá o que for. Mas se ouvir a mensagem, colocar no coração e dizer: eu sei dos meus erros, das minhas escolhas, eu sei que talvez eu estou até pagando um certo preço por condições de escolhas que eu fiz, porque desprezei as águas frias, ou seja, as oportunidades veio da parte do Pai, eu rejeitei, eu tenho rejeitado, mas eu estou entendendo que está sendo colocado diante de mim essa noite uma possibilidade de Deus para me vencer tudo que está acontecendo na minha vida. Quando a gente enxerga, irmão, a nossa condição, e a gente aprende a se humilhar debaixo das mãos poderosas do Senhor, a Bíblia diz que Ele é poderoso para quê? Para exaltar com o seu poder e com a sua glória. E Deus não precisa de algo especial não, irmãos. Deus não precisa de recurso humano de ninguém. Deus não está preocupado só com a aparência de ninguém. Deus não olha para a possibilidade humana. A Bíblia diz que Ele pega aquele barro, né? Aquele barro que estava ali agora desmanchado, nada, não tinha nenhuma forma, nada, porque Deus queria fazer algo novo. Então o que Ele fez? Pega tudo, o moleiro pega tudo e começa a fazer tudo de novo. É o que Deus quer fazer na minha história, na tua história e na nossa vida. Por isso que depende de nós abrir o nosso coração esta noite. Glória a Deus. Abrir o nosso coração esta noite, né, irmãos, e dizer: Senhor, eu estou aqui. Me sinto nessa condição como, né, Jeremias viu o moleiro ali trabalhando naquela massa. Eu estou aqui como essa massa, como um pó. Me sinto nessa condição aqui hoje. Mas se o Senhor quiser, eu quero entregar esse pó nas tuas mãos, a minha vida em tuas mãos quebrada, a minha vida com defeito, com falhas, com fraqueza, mas eu quero sentir a tua mão trabalhando nessa massa. Eu quero sentir o Senhor me abraçando, põe a mão sobre a minha vida e fazendo algo novo para quê? Para que eu siga para a tua glória. O desejo de Deus, irmãos, é esse. A Bíblia diz assim que Deus, Ele tem um propósito, né? A Bíblia diz assim: glória a Deus. O oleiro, o Senhor compara-se com o oleiro. Portanto, existe as melhores possibilidades para que nos tornamos vasos do quê? De bênção úteis para Ele. O vaso estragou nas mãos do oleiro. Assim Israel foi afastado do Deus vivo em virtude da sua incredulidade. Em todos os lugares temos esse retrato diante de nós: vasos estragados. Você e eu somos um desses, né? O que nós poderíamos ser se somente permitisse que Ele nos moldasse? Deus tomar Israel novamente sobre a roda para quê? Para fazer dele um grande povo de bênção, conforme a sua promessa. Você tem a promessa de Deus? Você ainda faz parte do povo de Israel? Agora a promessa não é mais herdar uma terra para carpir, não é mais herdar uma terra para produzir nada, não. A glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira. Por quê? A Bíblia diz que agora existe um lugar por qual o Senhor Jesus foi preparado. Ele disse em Mateus, ou seja, lá em João capítulo 14: eu vou preparar um lugar e voltarei para que aonde eu estou vós estejais também. No terceiro dia da sua morte, Ele é levado ao céu, na ressurreição, a glória a Deus. E a palavra diz assim
que assim como foi levado, ele voltará outra vez. Assim como eu vou, eu volto. Diz o Senhor para mim e para você, para quê? Para vos levar para o lugar onde eu estou. E a Bíblia diz que lá não vai haver mais morte, não vai haver mais clamor, não vai haver mais dor, porque todas essas coisas que enfrentamos agora é passado. Fica tudo para trás. Tudo se fez novo conforme a vontade de Deus. Mas aí eu percebo que a promessa agora é mais gloriosa. Você sente uma luta para fazer o percurso? Para deixar o mundo, o pecado, as coisas erradas? Claro, irmãos. Essa carne não almeja o mundo, a carne almeja os vícios, a carne, ela quer as coisas desta vida. A carne, ela deseja o pecado. Só que tem uma coisa: nós podemos escolher entre o bem e o mal. Se quiser o bem, viveremos o bem. Se queremos o mal, também o mal nos trará consequência para nossas vidas. Por isso que eu digo esta noite, que Deus, Ele coloca essa possibilidade dentro de nós aqui esta noite. Façamos boas escolhas, porque a promessa, ela está sobre a nossa vida. Somos o Israel de Deus. Embora muitas vezes Ele tem que quebrar, Ele tem que modelar, Ele tem que amassar, Ele tem que tratar, não importa a forma que Ele vai fazer para conduzir essa embarcação. Só tem uma coisa: eu creio na promessa que Ele nos fez. E se nós entregarmos nosso coração para Deus, a nossa vida, e deixar Ele trabalhar, aleluia, nesse corpo, nessa mente, nessa vida cansada que muitas vezes temos, Ele faz tudo novo para a glória do seu nome, porque Ele é o Deus que cuida de nós. Então eu olho para cá, essa manhã o Senhor me disse assim: eu tenho olhado para o povo, naquela condição o povo estava assim tão terrível que quando Jeremias começava a profetizar, alguns diziam assim: não, já pecamos demais, já estamos tão afastados que não tem nem como nós voltar mais, porque nossos pecados nos separam de Deus. Então tá bom, vamos aceitar tudo isso. Só que Jeremias começa a profetizar dizendo assim: a oportunidade é essa. Estava quebrado, mas eu vi quando ele pegou e começou a trabalhar de novo. Isso fala de novo fala o que para nós aqui essa noite? Não importa o seu estado, não importa a sua condição, o importante é que você abra o teu coração, deixe a palavra de Deus entrar, aceita Ele como Salvador da tua vida e entrega os teus caminhos para Ele, como o salmista escreveu no Salmo número 37. Entrega o teu caminho para o Senhor e confia nele, porque o quê? Todas as coisas Deus fará para a glória do seu nome. Porque aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Porque os homens acharam uma condição de pecado longe de Deus e sem possibilidade de restauração. Mas Jeremias profetizou: aleluia, não posso eu fazer de vocês como oleiro? Claro que pode, se nós deixarmos Ele trabalhar na nossa vida. Amém, queridos? Se a palavra falar contigo essa noite, entregue o teu caminho para o Senhor, entregue a tua vida. A palavra, irmãos, ela é gloriosa. Tem muitas colocações que o tempo já não dá para nós mencionar aqui esta noite. Mas eu digo uma coisa para os irmãos: eu fico feliz de olhar para a condição que Deus nos oferece, mesmo nós numa condição tão longe pelo nosso delito e fraqueza. Ele é oleiro e nós somos o quê? Barro. Tanto que somos barro, que a Bíblia diz que do pó nós saímos e para o pó nós voltaremos. Mas o nosso corpo será transformado num corpo glorioso para entrar na mansão celestial que foi preparada pelo Senhor. Por isso, irmãos, que cabe a nós esta noite preparar a nossa vida para esse encontro, porque Ele vem. E se Ele não vir, nós iremos ao seu encontro. Mas precisamos estar prontos, porque o dia do Senhor está muito próximo. Por isso que nós temos tanta luta para vencer e para permanecer na presença de Deus. Hoje nós temos um aniversário fortíssimo, e ele é invejoso. Ele estava lá, ele sabe o tamanho da glória que tem lá. Ele cantava no maior coral ali no celestial, na eternidade, e foi dispersado pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, foi jogado para baixo, perdeu a oportunidade. E sabe o que eu sinto, irmão? Que como ele não tem mais, porque já está julgado e não tem mais possibilidade de voltar para lá, ele não quer que alguém vá ao encontro do Senhor para esse lugar glorioso. Aí tem essa peleja, é luta para servir a Deus. Aleluia. É provações para servir a Deus, é desafios para servir a Deus, é enfermidades que vêm muitas vezes, é levando do inferno contra nossas vidas. E aí alguém pensa assim: não, mas eu não posso passar pela luta porque eu sirvo a Deus, eu estou numa condição dessa. Irmão, eu vejo assim que a vida da gente
é gradativa. Cada dia Deus vai fazendo algo novo. Ele tira daqui, põe ali. Ele quebra daqui, faz ali. Assim Deus vai trabalhando para a glória do seu nome. Agora, quem não aceita essa condição, irmãos, está sempre murmurando, está sempre reclamando, está sempre perdendo as bênçãos de Deus. Mas alguém que entregou e tem confiança, aleluia, ele mesmo sem ver, ele crê. Mesmo sem esperança, glória a Deus, ele está lutando, porque a esperança dele é glória, a esperança dele é eternidade, então ele está firme. Glória a Deus. Nós precisamos orar. Isso para a irmã Aline agora há pouco, né, irmã Aline? Conversando com ela, disse assim: irmão, nós precisamos orar e crer nas nossas orações. Ah, mas está difícil, a porta fechou, não acontece, não tem problema. Mas se você está orando, está acreditando, amanhã é um novo dia. O oleiro só está trabalhando na terra, só está moldando esse barro, para quando, aleluia, ele começar a trabalhar, levar você lá para a roda, lá para a condição que ele te oferece, para onde ele quiser, ou te levar lá para os vales, ou lá para os montes, onde ele quiser trabalhar na sua vida, ele fazer conforme ele quer, porque a Bíblia diz que ele tem essa condição, ele coloca isso diante de nós, tudo está na mão dele, e se ele quiser fazer, se você dá liberdade, ele faz, para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, que Deus guarde a igreja.